E aí, galera, estamos de volta. Enjoy your moves, ok? E para agora, sabe o que a gente tem, cara? A gente tem um fórum só de fera, só de fera. Sabe quem vai entrar ao vivo com a gente? O Eduardo Mutari, que é Procurement e diretor da Pfizer, cara, farmacêutica. O Eduardo é um cara sensacional. Fala, Du, beleza, cara? Quanto tempo, que saudade, cara, que Fala saudade. aí, Galvão. Tá Tudo bom bem, aí, hein, cara? meu? Que Tá bonitão aí, saudade. botou uma beca. Ó, Ficou bonito, não hein, é? cara? Rapaz, às vezes, rapaz, eu nem falo, eu tô pagando a 75ª prestação desse É, blazer, mas cara. Eu é não aí sei nem como. mesmo. Todo mundo é assim mesmo. Tudo bom, Galvão? Tudo bom, cara. E para Legal. compor essa bancada, eu vou chamar o Alexandre Siqueira, que é diretor comercial da iStrain. Fala aí, Alexandre, cadê Fala, você? Galvão. Bom Tudo dia. bem, cara? Tudo Bom bem? dia. E olha, Tudo jóia. Tô aqui online. agora, Fala aí, Ale. para bater a Bom dia, bola Edu. com vocês, eu vou chamar um cara, bicho, que para mim é absolutamente fora da curva. E fala aí, Valtão, aparece você ao vivo. Fala, Valtão! Caraca, Meu querido que saudade, Galvão, que saudade de você. Estamos Pô, a por saudade aqui. é minha, irmão. Caraca, como Estamos é que por você aqui. tá, cara? Você tá bem? Você pegou o Covid, Valtão? Foi isso? Estamos com ele aqui, firme e forte. É mesmo? Cara, é o seguinte, Valtão, dá um couro nele, porque eu sou mais você do que o Covid, velho. Eu sou mais você que o Covid. Desculpa. Ó, o Edu já está Isso. mandando umas Eu vacinas. vou Ó a mandar propaganda vacina aí, ó. O Edu já fez, o Edu mandou vacina, tá tudo certo. Cara, que prazer vê-los. É um prazer realmente, Walter, é um prazer em vê-lo. Alexandre, a gente ainda não se conhece ao vivo, mas é um prazer tê-lo aqui também. O Edu e o Walter são professores aqui da live, são pessoas que eu tenho uma grande consideração, que eu realmente admiro muito pelo trabalho que desenvolvem, não só na live, mas como em suas empresas. Tenho profunda admiração por esses caras, Alexandre. E assim, você está em boas mãos. Eu acho que o bate-papo vai ser sensacional. Ó, vai nessa. Valtão, a bola tá com você. Você que é o mediador desses dois monstros aí. Manda ver que a bola é tua. Vai, Valtão. Valeu, Galvão. Bom dia a todos, que todos estejam bem. E aqui a gente está para bater um papo com essas duas celebridades aqui, né? O Eduardo Mutari e o Alexandre Siqueira. E qual vai ser o nosso papo, né? O papo vai ser como será a nossa vida depois da pandemia, ou seja, hasta la vista, baby, né? Compras nunca mais vai ser a mesma coisa. E aí a gente fez um alinhamento para esse painel e interessante, eu queria abrir um pouquinho antes da gente entrar no detalhe, né, com a turma. Ontem, como eu estou aqui com o Covid, a gente está fazendo coisas que às vezes a gente não faz há muito tempo, né? Como, por exemplo, ler jornal físico, não é? Já que a gente está no mundo da idade, Valtão. Não, é que a transformação digital, eu não assisto, não leio mais. Mas aqui vem, todo dia chega a Folha, e está aqui a matéria de ontem da Folha, né? Que vem falta muito... de insumos e fornecedores. Exato, falta de insumos, que o Galvão está desenvolvendo o tema aí no Telegram com a gente e tal. Mas, ok, isso quando a gente... Eu lembro que o ano passado, em fevereiro, eu mediei um fórum lá de Leaders Club, no Embrask, e a gente falou exatamente sobre isso. Em fevereiro, a gente já estava discutindo quando as cadeias iam romper. Né? Quando os fornecimentos iam acabar em fevereiro, uma vez que o mundo globalizado e a pandemia já acontecia lá no hemisfério norte, em função da Europa e da China principalmente. E aí a gente vem conversando, né? E aí eu queria deixar esse desafio aqui para os nossos colegas, para o Edu e para o Alexandre. No ponto de vista de vocês, qual é a maior dificuldade que as empresas estão passando hoje e o que vai acontecer daqui para frente? Quem vai sobreviver, quem não vai sobreviver, por que vão sobreviver, por que não? E depois eu queria voltar e discutir quais seriam as principais prioridades. Então, posso passar a bola para o Alexandre, Edu? Você deixa eu ler comentar? Por favor, claro que sim. Alexandre, conta aí para a gente, o que você está vendo aí nas trens? Bom, vamos lá. Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de soltar com fera aqui no painel. Eu não vou fazer a abertura aqui. Para quem me conhece, eu sou da Astrem, trabalho na Astrem há 15 anos, dirijo lá a área de marketing comercial, tenho bastante experiência no segmento aí de compras e de sistemas também. Mas o que eu estou vendo de mudança hoje relacionado com essa situação que nós estamos vivendo há mais de 7, 8 meses agora, mais, né? Mais até,
assim, a gente vê que os processos, as pessoas sentiram um impacto muito grande, assim como as empresas, e no dia a dia a gente começou a ter dificuldades que até então nós só tínhamos como vocês colocaram, a gente sabia que a coisa ia acontecer, mas tiveram empresas que se prepararam, já estavam estruturadas para situações assim anormais, e outras empresas que não. Então, a gente viu que, inclusive como fornecedor também, o mesmo processo, fornecedores que se sustentaram, conseguiram ter aquela reserva e continuar entregando, e como você mostrou aí no artigo, situações onde fornecedores quebraram. E muitas vezes, aí a gente vai voltar, quer dizer, vou começar puxar também para o lado do que é que mudou, mas todo mundo fala de CrowdGeek, né? Todo mundo fala de Strategic Sourcing, mas esse senhor que criou a matriz de CrowdGeek foi em 83. Nós estamos falando de 1983, 37 anos atrás. Aquele quadrante de estratégicos, fornecedores estratégicos, hoje ele veio à tona, quer dizer, eu não poderia perder, eu tinha que garantir esse fornecimento, eu tinha que assegurar volume, eu tinha que ter uma relação mais próxima. Aí a gente já vai abrindo para vários vieses aí, que é a relação com o fornecedor, né, processualmente, como é que eu trato cada um deles na minha empresa. Então, acho que eu percebi com a Covid que quem tinha já essa percepção e organização desses quadrantes está conseguindo atuar de uma forma melhor, manter os seus padrões, manter a disponibilidade, que é um dos objetivos do Strategic Sourcing, né, manter a disponibilidade, e no menor custo, né. Então, acho que o primeiro ponto acho que vale a pena comentar e a gente colocar na discussão é isso, quem estava preparado, quem tinha processo estruturado, quem não tinha. Não sei, Edu, como você está percebendo isso também, passar um pouco a bola para você aí, mas no meu primeiro entendimento, assim, quem estava preparado é igual os 3 porquinhos, sabe a casinha do prático, aquela de tijolo, né? Bateu o vento, opa, alguns derrubaram, outros se mantiveram. Então, eu vejo muito nessa linha de preparo, por exemplo, processos estruturados, né? Ou não, né? E aí, Edu, conta para nós, como é que foi? Tem diferença de segmentos? Conta um pouquinho da tua experiência aí, principalmente nesse desafio do desenvolvimento dos medicamentos, da vacina e assim por diante. Legal, tá bom. Bom, pessoal, primeiro, bom dia a todos, bom dia aí para um monte de colegas que estão assistindo e principalmente um monte de alunos aí, né, que estou revendo, tendo a oportunidade de rever, mas muito legal. Eu concordo totalmente com o Alexandre, acho que quem está preparado realmente fez toda a diferença, né, eu insisto muito, sempre, tanto com a minha equipe quanto com alunos, falando que a gente tem que sempre fazer análise de Porter, de Pestal, e entender muito bem, ter a nossa estratégia bem definida, e a partir do momento, para mim o Porter e Pestal nunca foram tão importantes, para a gente entender qual é a dinâmica daquele mercado, e agora nessa situação que a gente está vivendo, como que eu consigo fazer uma boa leitura disso, entender a dinâmica desse mercado, como que ele se comporta, o que está impactando, e eu acho que nunca foi tão presente. Então, acho que, de novo, né, confirmando o que o Alexandre estava falando, nunca foi tão importante estar com a lição de casa feita para que a gente possa, e as estratégias definidas para que a gente possa sofrer menos, né? Então, a minha área de serviço, eu compro a parte principalmente de indiretos, né, minha equipe. Então, a gente sentiu um impacto violento, né? Tanto na parte de eventos presenciais, parte de viagem, agências de propaganda, agências de evento, então tudo que é relacionado a serviço, material impresso, então toda essa parte de serviço, isso parou violentamente, e aí sim que a gente começou a ver quem que eram os fornecedores que eram parceiros, os que precisaram de suporte, a gente foi lá, deu suporte financeiro, ou ajudou de alguma forma. Então, o que eu tenho visto é um baque muito grande no fornecimento, mas, de novo, né, como a gente está preparado, você tem fornecedores alternativos, você tem um network muito bom e consegue já acionar outros fornecedores, ver outras necessidades, mas assim, Valtão, acho que o que mudou muito é o que se compra, né? Hoje eu virei um especialista de comprar álcool gel, de comprar máscara, de comprar respirador, de comprar essas coisas. Então, até agulha, outro dia eu estava comprando gelo seco, que eu nunca tinha comprado na vida. Então, é uma loucura o que mudou, né? Muito rápido, né? Comprar webinar, fazer acordos com agências digitais,
Então, mudou muito rápido, em 8 meses, 7 meses, a gente teve que se reinventar totalmente em compras, né? E para mim, eu acho que isso foi a grande mudança. Compras ganhou um protagonismo nos últimos 7 meses impressionante dentro da empresa, né? A gente montou um grupo dentro que a gente chama de comitê de crise, né, dentro da empresa, para fazer toda essa gestão desse momento, e a área de compras participa, né? Eu participo como diretor da área, eu participo desse comitê com voz ativa e dando a batida, ó, isso aqui precisa mudar, ó, o fornecedor não vai conseguir entregar isso, vamos para cá. Então, a área de compras sendo maestro e sendo primordial, porque se eu não tenho material, eu não entrego, se eu não tenho prestador de serviço, eu não faço aquele evento, então é fundamental, e a área de compras teve esse papel relevante, e eu acho que isso não muda mais, e quando eu vejo a Hasta La Vista, eu vejo compras como coadjuvante, é a Hasta La Vista Operacional Baby. já foi só, É a né? Hasta La Vista Baby, porque agora a área de compras, a empresa conheceu efetivamente para que a gente está aí. Qual é o nosso profissionalismo, que comprar não é ir na feira e comprar meia dúzia de tomate. Comprar, você precisa ter strategic sources, você precisa conhecer muito o mercado, tem que ter uma rede de network muito bem montada, para que nessas horas de crise, a área de compras ela apareça e entrega. Entendeu? Eu acho Muito que esse é o legal. grande diferencial. Muito legal. Só que isso me remete a uma questão dos desafios, né? Uhum. Se você tem dentro da tua organização um processo informatizado, integrado, um ERP maduro, com as pessoas sabendo usar, tal, eu acho que pode funcionar. Mas aí tem duas coisas muito, muito impactantes, talvez três, que eu queria colocar como pano de fundo para a gente discutir aqui. Primeiro, na eventualidade de estar comprando coisa que a gente não compra, eu tenho que desenvolver fornecedor e, ao mesmo tempo, se eu tenho fornecedor que está quebrando, como é que eu faço? Então, eu tenho que desenvolver fornecedor ou eu vou ajudar esse fornecedor? Como é que fica essa relação? E, por fim, o terceiro tema, eu acho que se todo mundo sair correndo, né, e se eu não tiver numa maturidade dos meus processos ok, e não tiver integrado com os aspectos de compliance, seria aí um risco enorme para a área de suprimentos perder um pouco do controle? Vai lá, Lê. Olha, como você coloca, assim, eu já vejo na minha mente assim, falta de recurso, o fornecedor que tem vai aumentar preço, vai barganhar, vai também fazer o processo inverso com quem está precisando do material. Então, aí a dificuldade aumenta, porque as metas da área de suprimentos também vão ser impactadas diretamente. E a gente estava falando disso aí, de não só o preço, mas a questão do dólar. O Galvão teve numa outro painel comentando, o pessoal comentando, olha, o que aconteceu? O pessoal está preferindo vender para fora para capturar esse custo, essa condição melhor de fora, e deixa de entregar no mercado interno. Então, a gente fica com falta de recurso, uma concorrência maior até pelo próprio recurso, e isso, assim, vai exigir cada vez mais da gente ter estruturado esse relacionamento, né, essa homologação de fornecedores, aquele produto que não era, que era um produto alavancado, que estava cheio de fornecedor, mudou de quadrante, ficou naquela linha de gargalo, eu preciso desenvolver, né, e para desenvolver, preciso conhecer o fornecedor, também não vou comprar de qualquer um também, esse é acho que outro desafio que a área de suprimentos está passando, como é que homologa uma nova empresa aqui internamente, sem fazer, não ter muito tempo para isso, sem pouco contato, né? Eu estou percebendo muito disso, é custo aumentando, reduzindo as opções de compra, e a transformação digital, você começou a tocar também num ponto importante aí, Walter. Quer dizer, quem tem um RP, quem tem uma plataforma que me ajuda, isso já facilita um pouco, mas mesmo assim, o lado positivo, assim como a gente está falando da percepção que a área de suprimentos teve como uma área estratégica, acho que a transformação digital também foi muito acelerada com essa necessidade. Todo mundo trabalhando em home office, precisava de link, precisava de sistemas para fazer web conference, precisamos trabalhar a homologação mais de forma remota, então trazer também outras capturas de conformidades aí. Eu tenho relatórios, como comprovar que esses relatórios são fiéis. Acho que aí está um outro braço do que a gente está comentando aqui na reunião, quer dizer, o painel, né? Como é que também que as empresas estão se direcionando para essa transformação digital?
né? Acho que é um segundo pilar, né? A gente falou de processos por enquanto, né? De ter maduros processos ou não ter. Agora, o risco de não ter um fornecedor dentro desse processo, sabido o risco, o impacto que ele causa na nossa cadeia. E agora nesse viés também de transformação digital. Eu preciso saber, o Edu falou, preciso comprar máscara, mas qual máscara? Eu tenho 300 modelos no mercado, e custos diferentes. Termômetro, você falou termômetro, acho que não falou termômetro, mas tem gente comprando. É verdade, termômetro. Cara, termômetro é digital, é com contato, sem contato. Olha lá. Você revolve aí. E tem uns que não funcionam. Você vai em lugares assim, eu peço para olhar, aparece LO, que é low. Não chega nem no número da tua temperatura. Eu falei, você está usando isso aí só para mostrar que tem, quer dizer. Mas esse é um ponto importante, ter especificado as suas demandas claras, né? Para chegar também redondo, né? Então, acho que tem outro ponto, Edu, a gente tinha conversado isso ano passado, aí você falou, a minha forma de contato com meus clientes internos, até para saber o que ele precisa, que antes era aquela troca, ó, lembra de mim, depois, ó, não esquece, passa num cafezinho, tem uma relação, uma informação. Hoje em dia aumentou muito número de reuniões. Eu estava pensando, por que eu tenho tanta reunião hoje? Porque todos os processos que eu tinha informais se transformaram em processos formais através de reuniões, né? Mas isso também tem um lado bom. Não sei se vocês concordam, que vocês estão... Eu concordo totalmente, viu, Alexandre? Eu acho que é exatamente isso, né? Toda aquela conversa que a gente tinha no corredor, no cafezinho, às vezes no banheiro, você encontrava as pessoas, aí o cara falava, poxa, Edu, não sei o que, preciso falar com um comprador teu lá, porque eu tô precisando de uma demanda, não sei o que, depois pede para ele passar lá. E aí aquela história, né? Não passava, a demanda não vinha, aí quando você ia descobrir, o cara já tinha comprado, porque ele fez diferente, fez outro processo. Então, na hora que ele tem a necessidade, ele fala, pô, Edu, podemos falar 15 minutos? Claro, manda um Webex aí. Aí a gente faz 15 minutos, aquilo se transforma numa coisa mais oficial, ou te manda um e-mail, ou te manda que é um Teams, ou o que seja, e aí você vai lá e já começa a trabalhar de uma forma mais efetiva. Então, por isso que eu falei no começo, para mim, acho que a grande mudança é o protagonismo da área de compras, o profissionalismo da área de compras, né? Eu acho que isso é fundamental. Só voltando um pouquinho aqui no tema que o Walter trouxe, a gente não pode esquecer também das empresas pequenas, né, pessoal, que não necessariamente pequenas, mas as empresas que não têm um nível de maturidade em compras tão grande, né? Porque a gente fala ERP, porque transformação digital, desculpa. Só que eu tenho alunos, eu dou aula aqui direto, tem muitos alunos que o cara fala, então, Edu, muito bacana o que você está falando. Só que eu estou aqui na cidade, no interior aqui da cidade X aqui, quando a gente dá aula online, e ele fala, então, o que eu tenho aqui é um Excel, cara. Eu administro minhas compras em Excel. E aí, o que eu faço? Então, acho que a gente tem no Brasil, né, a gente tem problemas enormes, né, de tecnologia, transformação digital numa Pfizer é uma coisa, transformação digital no supermercado, não sei o que tem uma área de compras, no interior, uma coisa regional, e a gente tem isso como aluno, muitas vezes, na capacitação de compras, é uma outra realidade, e ele pode estar aqui escutando a gente, né, então, eu acho que o que é importante, uma coisa que eu acho que é importante que o Ale trouxe, é a gente estar com a lição de casa pronta, tudo bem, te pegou no contrapé agora, o Covid, ok, mas eu acho que sempre é tempo para você tentar se organizar, montar suas categorias, fazer o teu span de análise, tentar entender que fornecedores que são mais alavancáveis, gargalo, estratégico, para que você consiga para a próxima, porque vão vir próximas, e não pensem que vai acabar essa pandemia em dezembro, em janeiro, porque isso daqui agora vai virar recorrente. Não esqueçam que isso aqui é um vírus mudam, você vai pegar de novo, você vai ficar doente de novo, vai vir outra coisa. Isso é o novo normal, eu não vou falar hoje, prometi para mim, mas é a realidade que nós estamos vivendo, é a vida que nós vamos viver. Vai ter muito mais trabalho de home office, muito mais trabalhos que você não tinha antes que você vai ter. Então, eu acho que isso é o primeiro ponto que você tem que se preparar para a próxima que vai vir em breve. E a próxima coisa que o Galvão trouxe é com relação o Walter trouxe com relação a compliance. E para mim, eu acho que aqui tem um ponto importante aqui para os gestores, né? Porque uma coisa é você colocar uma equipe, às vezes eu vejo equipes, já peguei empresas que têm 107 compradores, só para vocês terem uma ideia do tamanho de empresas que a gente trabalha.
Você põe 107 pessoas trabalhando, cada um nas suas casas, é uma coisa bem difícil de você fazer a gestão dessas pessoas e compliance dessas pessoas em tudo que vocês possam pensar de compliance de uma área de compras. Então, eu acho que isso é um outro ponto que a gente precisa pensar, estudar, avaliar, porque a gente corre riscos e pode estar colocando em risco a nossa empresa, a nossa reputação e tudo mais. Então, acho que para os gestores isso é um tema muito importante. E aí, de novo, a tecnologia ela vem para ajudar. Na hora que você tem controles, tem sistemas interligados e tem uma área de compliance trabalhando duro em cima disso, acho que isso pode ajudar bastante também. Acho que tem várias mudanças que vão ocorrer, tanto no âmbito de trabalho quanto tecnológico, processual, né? E não podemos esquecer pessoas, né? Sim, porque, de novo, né, Valtão? Eu acho que sim, Edu. Esse ponto é um ponto que eu queria até deixar nas mensagens finais daqui a uns 5 minutinhos, daqui a pouquinho. Legal. Então, eu queria fazer uma parte de tudo isso, e aí tudo isso é importante. Então, o pano de fundo, né, se a gente tiver maior maturidade dos nossos processos, trazendo maior quantidade ou maturidade analítica também, seja com transformação digital ou não, né, é lógico que vai ficar menos difícil de encarar a situação. Por outro lado, a gente percebe que a realidade do nosso país e do mundo, porque eu tenho clientes que têm operações internacionais, a gente vê que também tem regiões do mundo que estão mais aceleradas, mas também em países como os Estados Unidos também a proficiência da maturidade de gestão de suprimentos não é em todas as cadeias. Se você pegar uma cadeia farmacêutica, uma cadeia automobilística, ela exige um pouco mais de estofo para poder operar. Mas se a gente vai para a indústria têxtil, se a gente vai para a indústria civil, né, essa indústria sofre muito e elas são a base do consumo. Indústria alimentícia, né, e tá colocado na pesquisa ali da FGV que está na matéria da Folha de ontem. Então, aí eu volto numa reflexão que é a seguinte: o papel do day after, né? Ou seja, do dia seguinte ao que a gente está vivendo hoje. Eu quero entender que o papel do profissional de suprimentos vai deixar de ser um papel do tirador de pedidos, que isso a gente já vem discutindo há muito tempo, sim, mas de um catequizador do processo estratégico de suprimentos perante a organização como um todo. Faz sentido discutir isso? Será que tem um acelerador para a gente fazer isso acontecer já, uma vez que as empresas estão passando esse problema? Porque eu vejo o seguinte: quando eu era diretor de suprimentos, eu tinha essa bandeira. O S&OP, né, ou seja, o Planejamento Integrado de Vendas e Operações, porque vai ter que lidar hoje com um problema de câmbio, com problema de escassez de suprimento e quebradeira de fornecedor. Então não dá mais para discutir meta da área, não dá mais para discutir a meta do vendedor, tem que discutir a meta corporativa, porque o business está sob risco como um todo, sim ou não? Vai lá, Lê. Eu concordo 100%. Eu acho que a gente tem a oportunidade da área de suprimentos justamente se colocar como à frente dessa mudança, né? Então ela tem uma visão já, entendimento do qual é o papel da situação frente aos objetivos da empresa. Acho que começa por aí. Nós não vamos falar só de savings, nós vamos falar de impactos na companhia, né? Nós vamos falar de tempo que eu consigo resolver isso também. Não adianta eu querer fazer um projeto, aí tem que ser prático. Fazer um projeto com 3 anos de retorno se eu preciso hoje sobreviver, preciso atravessar o rio para chegar do outro lado. Então, essa negociação tem que ser corporativa. Eu concordo, Walter. Acho que a visão de diretor faz muito sentido. A gente tem que fazer um processo e tem que ter esse entendimento. Quer dizer, qual é o meu objetivo aqui? É comprar isso aqui, não deixar faltar isso, manter a linha produzindo, gerar esse retorno rápido para eu conseguir fôlego para mais uma cadeia, mais uma rodada e assim colocar a empresa, manter a empresa no azul. Isso eu acho importante. Então, de novo, vou voltar na oportunidade. Eu gosto de ver o lado positivo da história. Nós estamos com um problema, a situação do Covid hoje já está claro, mas como a área de suprimentos consegue, a partir disso, ser mais protagonista, como é que ela consegue ser mais estratégica, né? Isso estamos falando com esses 3 pilares que a gente já está tocando, pessoas, tecnologia, processos, mas a gente tem isso, tem recurso. Acho que a questão assim,
vamos aproveitar a oportunidade de se vender melhor internamente na companhia. Isso. Meu projeto tem essa visão corporativa, né? Eu consigo mostrar o impacto na organização, o benefício que eu trago, não só aquele dinheiro que sobra do meu planejamento, do meu orçamento, que agora se eu espremer fornecedor do jeito que eles já estão fragilizados, você vai quebrar o cara. Né? Agora é hora de parceria, né, Léo? Agora é parceria, você tentar trazer o cara. A gente teve fornecedores que a gente teve que botar um pouco de dinheiro para o cara não quebrar, porque ele para mim era o estratégico, fazia parte da minha estratégia, ter esse cara como único e monosourcing, e acabou o business dele. Do dia para a noite acabou o business dele. Então a gente falou, bom, o que nós vamos fazer? A gente pode trocar esse fornecedor, mas trocar por quem? Não, eu quero que ele continue vivo, então vou ajudar ele a continuar sobrevivendo. Então a gente teve que fazer aporte para o cara conseguir respirar. Teve um ajuste organizacional dentro lá do fornecedor, mas a gente queria que ele continuasse vivo, né? Porque eu preciso, é uma relação aqui, a gente tem que entender que fornecedor é uma extensão da empresa. Eu não consigo produzir absolutamente nada e vender absolutamente nada se eu não tenho os fornecedores. É o supply network todo, né? Exato. Minha cadeia como um todo. Exato. Eu não posso falar, não, o fornecedor que se dane, azar dele, se ele quebrar. Ele quebrou, quebra depois, meu amigo. É uma cadeia esse negócio. A gente tem que ter essa visão muito clara. Aí, né? Eu acho que tem uma grande oportunidade, né, gente? Em 2000, eu trabalhava eu passei rapidamente na HP e eu lidava com 5 cientistas de supply chain de Stanford, que a HP patrocinava. Foi riquíssimo. Em 2000, a gente discutia colaboração. Está na hora de baixar as barreiras, derrubar os alambrados e fazer colaboração em cadeia para a sobrevivência da cadeia, para a sobrevivência da economia. Como é que você vê o papel da alta direção? Isso é um processo top-down, é um processo que dá para fazer no nosso nível e fazer a subida, isso... Eu acho que o sponsorship tem que vir de cima, mas não só do primeiro homem, porque é muita responsabilidade na mão de um só, e não tem mais gestão nos dias de hoje com um ser supremo. Ele não consegue dar conta, principalmente dadas as características das dificuldades e especificidades de cada uma das cadeias. Então, o que eu vejo é fóruns setoriais, né? Trazer cada vez mais profissionais qualificados para fomentar e elevar o nível das discussões, abrir um pouco mais para aqueles fornecedores mais chaves, sejam gargalos estratégicos ou até alavancáveis que impactam muito no meu negócio, trazer eles ao contexto da empresa, fazer fóruns junto aos fornecedores, mas também junto aos clientes. Por exemplo, o Embrasque aqui, estou levantando uma bandeira, Edu, você está lá no conselho, por que nós do Embrasque não fazemos um levante desse para trazer modernização de cultura de colaboração das cadeias? Não é? Para isso, Walter, precisa habilitar um pouco mais a questão de transparência, porque muitas vezes eu tenho uma farmacêutica, uma Pfizer, que tem um outro player aí, e muitas vezes fala, meu fornecedor é esse, eu fiz um desenvolvimento, até que ponto faz sentido eu abrir isso para a gente trabalhar melhor esse fornecedor? Até muitas vezes o fornecedor faz a mesma análise dos clientes. Esse cliente meu ele é estratégico para mim ou não? Ele compra pouco, deixa ele de lado. Eu vou pegar o outro que eu tenho um volume maior, né? Também tem tal do... Então, como você mesmo trouxe, né? O Peter Krause, que lançou em 83 a metodologia dele. Nós estamos falando de 37 anos atrás, então vamos desenvolver. Será que não está na hora da gente pensar algo diferente? Será que a gente não está olhando a solução de 30, 40 anos atrás e a gente não tem oportunidade de fazer diferente com toda essa experiência que a gente está vivendo hoje? Eu talvez não tenha a resposta agora que seja aplicado para tudo e para todos, mas eu lanço o desafio e a área de compras, como foi dito aqui, é protagonista. Tem que puxar, concordo. Eu acho. A colaboração que você usou, eu acho que tem muito sentido essa questão de vamos participar ao meu projeto junto com o fornecedor, junto com o cliente, junto com os parceiros que estão envolvidos para eu conseguir ter uma solidez, uma linha inteira de suprimentos ou de projeto que eu consiga ter uma maior produtividade, maior
o melhor resultado. Né? Sabe por quê, Ale, Edu? Daqui a pouco acalma um pouco a poeira, abaixa um pouco a poeira e a gente volta a trabalhar do jeito que era, quase igual o Hasta La Vista Baby. De repente não existe o Hasta La Vista Baby e a gente vai querer dar um jeito que a gente dava do jeito que era antigamente. Mas agora é diferente. Posso dar um parecer do outro lado, eu como fornecedor? Bati a crise assim, ó, que eu te pagava em 30, eu vou te pagar em 120 dias. De uma noite para o dia. É assim que vinha, a forma das empresas se reorganizarem ou tentarem passar pela crise é empurrando para o mais fraco ou para o fornecedor esse tipo de situação. Eu vou provocar também agora. Porque muitas vezes não é só apertar e fazer, eu vou botar mais prazo, vou ganhar mais prazo para ter mais fôlego, para ter o capital de giro aqui, mas você mata o cara. Depois, para se desenvolver, você vai pagar mais caro, vai ter o preço de desenvolvimento, né? Talvez fosse aí a mudança, pensar nessa questão de colaboração. Eu acho, Ale, aí como vocês colocaram de catequizar, né, porque às vezes eu me sinto lá o Padre Anchieta, né, quando ele chegou aqui no Brasil e começou a catequizar os índios, né? Eu me sinto muitas vezes assim de contar para as pessoas o que é compras e não sei o que, mas tudo bem, isso é o dia a dia, eu faço isso há 25 anos, não tem problema, e para mim tá tudo bem. Mas eu acho que agora o momento que a gente está é de catequizar a alta direção da empresa, porque aí que é o momento de a gente chegar para esse presidente, para os diretores de marketing, diretor de produção, de que seja, que eles são diretores também, eles sabem comprar do jeito deles, eles sabem fazer o que precisa ser feito, tomar as decisões o dia inteiro como eles têm que fazer. Só que agora é um cenário totalmente diferente, mas que para a gente ele pode ser diferente, mas ele não é tão diferente como compras. Porque a gente, em alguma situação, a gente já sentiu, ou porque teve o tsunami, não pararam de fazer entrega de coisas que vinham do Japão, teve não sei o que. Cada hora tem uma história e a gente sabia meio que lidando com isso. Mas isso, como não era um impacto tão grande, não chegava isso até a alta direção. Sempre você conseguia dar um jeito e a coisa ia indo. Agora não. Então, o ponto é que o cara agora começa a falar, não, vamos fazer assim. Fala, então, pessoal, não é assim, ó. Eu tenho esse fornecedor já estratégico, eu tenho relação com esse cara, eu vou falar com ele, pode deixar, eu te trago a solução, bababá. Então, compras virou um conselheiro desse comitê diretivo para tomar decisões com relação aos fornecedores que a gente estava. Então, não, vamos aumentar a prazo de pagamento, como o Ale está falando. Então, pessoal, a gente tem contratos por trás aqui, não é bem assim. Claro, podemos negociar? Podemos, mas não é. Então, eu acho que a área de compras, ela conseguiu mostrar o valor que ela tem no momento de crise. Eu volto a dizer isso, porque para mim, acho que essa é a grande diferença que a gente está dando para esse negócio. A gente fala, não, as mudanças elas vão ocorrer top-down, precisa ter engajamento. Eu concordo, mas hoje em dia, para mim, eu acho que está um pouco diferente. Eu acho que a área de compras está dando esse drive, porque estão precisando da gente, caso contrário, não vai ter o que produzir. Sabe o que é mais legal do bate-papo de todos vocês? Eu tinha certeza que a gente ia encaminhar para um ponto extremamente mais sofisticado do que apenas falar de processo. Enquanto eu ouvia vocês discutirem, eu ouvi o dilema, nós vamos nos comportar como daqui para frente? Como Neanderthals ou como Sapiens, não é isso? Eu acho que a grande ideia de ser colaborativo cara, os Neanderthals, eu sou forte, eu resisto, eu não vou morrer, morreram todos, sabe por quê? Porque nós Sapiens nos organizamos, nós colaboramos, nós fomos os melhores, porque efetivamente adotamos a estratégia colaborativa. Eu não esperava coisa diferente do Walter, eu não esperava coisa diferente do Eduardo, eu não esperava coisa diferente do Alexandre. A gente precisa realmente provocar as pessoas à colaboração. O que me lembra, assim, de maneira bem técnica, o dilema do prisioneiro, né? A gente sabe que a melhor opção é a colaboração, mas, infelizmente, em alguns momentos a gente vai optar pela não colaboração. Quem não conhece o dilema do prisioneiro, dá uma olhada lá no filme Uma Mente Brilhante, do John Dash, que ele propõe essa ideia, né? Em um momento da tua vida, na maioria das vezes, a ideia ou a melhor opção é colaborar, mas, infelizmente, a gente nunca enxerga essa como a melhor opção. Mas é sensacional a riqueza que vocês colocaram nessa discussão, onde, se a gente não colaborar ou se a gente não assumir o papel colaborativo, a gente efetivamente não vai construir alguma coisa que seja capaz de fazer todos nós sobrevivermos. Acho que isso é legal. Quando a gente vê que as redes sociais devem ter esse papel, como qualquer grupo que você participe.
porque, mais uma vez, vou convocar aqui a inteligência coletiva, e é impressionante que a inteligência coletiva, quando colocada em prática, né, a inteligência coletiva nos aponta coisas tão legais. De 3 inteligências como a de vocês, eu não podia esperar coisa melhor do que isso, né? Sensacional. Eu queria que vocês deixassem... A mensagem final, né, Galvão? Queria que... aproveitar esses 5 minutos faltantes, aí 4, 5 minutos faltantes, a mensagem final. Edu, Alexandre, o que vocês sugerem, então, como mensagem final, rapidinho? Olha, o que eu vejo... Primeiro, Galvão, obrigado, cara. Obrigado pelos comentários, e a admiração é recíproca. Você sabe, né, Galvão? Outro dia eu fui dar uma aula, os caras... Aí veio na avaliação, o professor Edu é bom, mas o professor Galvão é muito melhor. Eu já sofri isso com o Caio. O Caio também vai lá. Eu adorei o Galvão, mas o professor Caio é sensacional. Não, aí o pior é que depois de todos vocês venho eu. Como é que eu faço depois de tanta fera, né? Pô, já é mesmo. É duro, viu? É duro. Mas olha, pessoal, para mim o principal, a mensagem que eu quero deixar aqui é super de otimismo. Eu estou vendo um 2021 e os próximos anos muito bons. Eu acho que é o momento de compras, é o momento do protagonismo de compras, de dar a batida, de a gente conseguir contar para a empresa e catequizar a empresa que Strategic Source não é blá blá blá, é conhecimento, é networking, é saber as oportunidades, e parar de falar de preço. Porque preço é caro, é barato, Não, compras pode oferecer muito mais do que isso, e essa colaboração, esse networking que a gente tem, eu acho que nunca foi tão presente, nunca vai ser tão necessário durante os próximos anos. Tá? Então, obrigado pela oportunidade, pessoal. Beleza. Eu, na minha percepção, assim, eu vim da área de tecnologia, então, plataformas a gente tem para tudo hoje. A gente tem tecnologias aí que você pode falar desde um RP, um BI, procurement, sistemas de assinatura digital, a gente tem tudo isso aí já disponível, né? Tem que saber usar, concordo com todos, assim, a audiência já tem um conhecimento disso, mas a aplicação que vai ser o diferencial, colocar em prática. Quer dizer. E outro ponto que a gente não falou, e eu acho que o Walter vai tocar, mas a se capacitar para isso. É isso. A gente tem aí o Embrasc, a gente tem cursos que vão ajudar a entender melhor a minha posição, trabalhar melhor a minha estratégia dentro da companhia. Então, também se aproveitar esse tempo e se instruir, capturar conhecimento, né? Porque a gente já entendeu aqui, todo mundo já entendeu, todo mundo sabe ler uma matriz de Strategic Sourcing, só que a gente tem que ser protagonista. Para ser protagonista, você tem que saber fazer, ou tem que ter, no mínimo, essa vontade de fazer, para chegar, para se alinhar com a alta direção, para saber vender um bom projeto internamente. Eu acho que também, eu sempre falo, o comprador tem que ser um melhor vendedor. Se ele não souber argumentar, na hora que ele estiver discutindo um alinhamento com a alta direção, ou com o par, ou com a própria equipe, ele perde o projeto. Então, assim, se preparem para argumentar. Eu tenho, assim, até, a gente vai lembrando, tem uns livros aí de época de faculdade, Gerente Minuto. O cara fazia um roteirinho, vou entrar em reunião assim, quem vai participar, qual é o objetivo, qual é o assunto a ser discutido, qual é o próximo passo, o que a gente definiu. Pronto. Acho que tem que, a reunião de corredor que a gente falou que eliminou a reunião de corredor e voltou para uma reunião dentro do nosso Outlook ali, também tem que ter essa mesma batida. Não pode fugir do assunto, tem que estar ali, tem que ter o entregável. Então, vamos vender melhor também nosso projeto internamente. Gostei bastante de trabalhar aqui a conversa com vocês, foi um prazer, acho que tem muita informação, lógico, em 30 minutos, 40 minutos, isso aqui só a gente pulveriza algumas possibilidades aí para cada um depois internalizar isso como um projeto próprio, e a gente está sempre pensando em colaborar já aqui. Acho que esse é o primeiro momento de colaboração, mas trocar um pouco de experiência para todos que estão participando também possam ajudar, nós possamos ajudar quem está escutando e também eles possam colaborar para que a gente vá criando esse consenso. O Walter falou vamos criar grupos de estudo ou de desenvolvimento de políticas e processos de suprimentos. Pronto, aqui é um canal, o Embrasc é um canal, né? Aqui é um fórum. É um fórum. Obrigado aí pelo tempo, pela oportunidade, gostei bastante. Valeu, Alexandre. Valtão, agora é você. Dá a tua mensagem final aí para a gente, Valtão, por favor. Para não avançar muito, é só agradecer o privilégio, né, que a gente tem. Né? Nós somos iluminados de poder participar
com tamanhas celebridades e ter tanta gente ouvindo a gente, né? Então, isso já traz uma energia tão boa. E é o que o Alexandre falou, né? A estratégia. Algumas coisas não mudam, né? A estratégia, pessoas, processos, tecnologia, mas principalmente continuar aprendendo, continuar pesquisando, continuar se desenvolvendo, fazer coisas diferentes, se arrojarem em caminhos nunca antes trilhados e compartilhar. É isso aí. Eu acho que não adianta você... Já foi o tempo de que a gente aprendia. Para quê? Se você fica sozinho com isso. Compartilhem, né? Exponham-se. É isso aí. Eu vou deixar uma mensagem final que eu deixei para o Valtão, mas vou deixar para vocês três e vou deixar para todo mundo que está ouvindo para a gente. Sou mais vocês do que o Covid, beleza? Muito obrigado pela participação de vocês, Valtão. Obrigado aí, um abraço, Edu. Obrigado, Alexandre. Prazer te conhecer melhor. Que Deus te abençoe. Galvão. Que você tenha uma vida longa e feliz. Valeu? Um abraço. Valeu, galera. Valeu.